Bom, eu vou estar utilizando então o molde médio da lua, tá? Da meia lua. Eu vou recortar aqui então por fora, tá? Dessa margem de costura aqui. Com o tecido duplo eu vou marcar, então, aqui a lua, tá? Vou posicionar ela e vou marcar aqui ela toda em volta. E é onde eu vou costurar na máquina, tá? Vou pra máquina reta e vou costurar ela aqui. Vou deixar uma pequena abertura aqui. Eu vou recortar aqui em volta, tá? Como eu vou querer colocar um nome nessa lua aqui, tá? Eu vou ter que bordar, então, do lado direito, né? Então, eu vou pegar aqui minha lua, vou riscar aqui do lado direito ela também. Como eu vou fazer o bordadinho aqui na lua do nome, então eu vou do lado direito marcar toda ela em volta, tá? De uma parte somente do tecido. A lua, eu vou querer que ela fique tortinha assim, tá? Meio empinadinha pra mim colocar a corujinha aqui. Eu não vou bordar o nome aqui, porque é onde vai a carinha da corujinha, tá? Então, eu vou colocar ele aqui na lateralzinha, tá? Ele é meio oval. Então, eu vou marcar ele aqui. Ele tem mais ou menos 6 centímetros. Então, eu venho aqui, marco os 6 centímetros, né? O meio do bordado, tá? E ele tem 3 centímetros de altura. Então, eu vejo mais ou menos onde que fica aqui o meio da lua. E vou marcar aqui, ó, tá? Então, eu marco o meio aqui. Aqui vai ser o meio do bordado, então, ó. 3 por 6, tá? Então, ele vai vir aqui, ó, bordado, tá? Eu quero que ela fique meio empinadinha assim, tá bom? Então, agora eu vou bordar o nome. E depois que eu bordei a lua, então, eu vou colocar ela aqui, junto com a outra parte, direito com direito. Eu vou ajeitar ela bem certinho aqui, tá? E vou estar riscando, então, aqui do lado avesso, com o meu molde. Cuidando pro nome ficar bem certinho aqui no meio, tá? Ele vai ficar meio de ladinho, tá? Ele não vai ficar aqui, ó, centralizado no meio da lua, tá? Eu fiz pra ele ficar aqui meio de ladinho. Então, eu vou cuidar pra ele que ele fique assim, tá? Meio de ladinho. Vou subindo aqui meu molde. Ele tá aqui, ó, tá? Na lateralzinha aqui, ele fica meio de ladinho. Risco aqui em volta e vou pra máquina costurar, então, a lua. Então, depois que eu risquei aqui a voltinha da meia lua, eu vou colocar aqui uma manta, tá? Do outro lado, do lado contrário daqui de onde eu risquei. E vou pra máquina pra fazer a costura. Deixo essa aberturinha aqui, tá? E quando eu for recortar aqui a manta, eu recorto ela mais rente da costura, tá? Eu não deixo ela com uma sobra, pra poder ficar mais fácil na hora de desvirar. E quando eu fazer o enchimento não ficar feio, tá? Não ficar grosseiro. Então, eu vou pra máquina fazer a costura aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar.
Agora eu vou fechar aqui com um pontinho invisível nos dois ladinhos. Para fazer a alcinha aqui da minha meia lua, que eu vou pendurar ela, eu vou estar utilizando então um cordão de 60 centímetros e um outro aqui que já tem um detalhezinhos de folhinha, né? Alguns vêm com florzinha também. Esse aqui é de menino, então eu vou fazer sem as florzinhas, tá? Esse aqui já vem pronto, é um cordãozinho de juta, tá? Vocês encontram ele na Shopee. Tem de metro, tem por 3 metros, vem de 5 metros também, tá? Esse aqui eu comprei na minha cidade, porque eu não tinha comprado na Shopee, mas lá vocês encontram bem baratinho, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui na ponta, tá? Eu vou ajeitando aqui, cuidando para que as folhinhas fiquem bem certinho, tá? As que ficarem aqui mais para baixo eu posso retirar ou posso deixar elas também, tá? Fica a critério de vocês daí, tá? Aqui eu vou recortar para que ele fique certinho, tá? Vai ficar assim, ó, o meu nozinho. E agora eu vou torcer ele aqui, tá? Mas antes disso, eu vou colocar ele aqui e vou prender ele com um alfinete, somente para mim torcer ele, por enquanto, tá? Vou colocar ele aqui na pontinha e vou deixar ele assim, tá? Então, agora eu vou torcer ele todinho até o final e depois eu vou dar outro nozinho nele na outra ponta, tá? Depois eu venho com esse lado aqui e vou colocar ele nessa outra pontinha também, tá? Cuidando para que o nozinho fique pra frente, igual o da outra lateral. Vou prender ele aqui também e vou costurar dos dois lados. A mão tá aqui na parte de trás do cordãozinho, prendendo na minha lua. Faço uns pontinhos aqui na lua primeiro e depois costuro o cordãozinho. Cuidando para que a linha não apareça, tá? Então, eu vou costurando aqui por dentro, tentando fazer a pontinha invisível. Aqui por baixo também, tá? Ó, venho aqui, puxo bem certinho e dou uns pontinhos aqui também pra firmar ele. Depois é só repetir o mesmo processo no outro lado. Então, vai ficar assim, ó, a minha meia lua, tá? Costurei aqui dos dois lados. Já coloquei aqui, então, o cordãozinho. Tá? Agora, eu vou posicionar a cabecinha aqui, ó, pra ver onde que eu vou colocar ela, né? Vou colocar ela meio de ladinho, pra ela deixar ela pinturadinha assim, tá? Então, eu vou deixar ela de ladinho assim. Vou posicionando também as mãozinhas, eu quero colocar ela assim, ó, uma em cima da outra, tá? Vocês podem estar colocando ela assim, no roxinho também. Vocês podem colocar da posição que vocês acharem melhor, tá? Mas eu vou colocar ela assim, então eu vou posicionar ela bem certinho aqui embaixo da cabecinha, que eu quero fazer como se ela tivesse vindo aqui de trás da meia lua, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui
e vou transpassar ela assim, uma por cima da outra, tá? Vou colocar ela assim, vou posicionar pra ver como que ela vai ficar, tá? Aí vocês vão ajeitando ela antes de costurar, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a gravatinha também, tá? Então primeiro eu vou fazer a mãozinha, depois a cabecinha e a gravatinha por último, tá bom? Vou dar uns pontinhos aqui na minha asinha, tá? Dou um pontinho aqui e vou prender aqui atrás, sem passar aqui pra frente, tá? Pra posicionar ela assim, e depois vou tá pegando ela aqui, então, na minha meia-lua. Ajeitei bem aqui pra ver onde vai ficar, tá? Aí, o que eu posso fazer? Aqui eu posso tá colocando um pinguinho de cola quente pra fixar aqui, tá? Pra ficar mais fácil a costura. Quem não quiser pode costurar diretamente na peça, tá? Ó, ela ficou um pouquinho pra baixo da emenda da lua aqui, a asinha, tá? Ó, vocês podem ver que ela não ficou bem certinho, mas se quiser puxar aqui um pouquinho pra cima, pode puxar também, tá? Então, eu segurei aqui a asinha, eu vou dar um pontinho de cola quente aqui e aqui, pra depois tá fazendo a costura. Passo um pouco de cola quente, tá? Aqui embaixo. Vou posicionar aqui e já coloco ela onde eu quero, tá? Depois é só esperar secar e eu posso estar fazendo a união, então, da cabecinha aqui com a minha peça. Agora eu venho aqui pra parte da frente e vou fazer a mesma coisa. No meio, vou dar um pinguinho de cola aqui no meio também, só pra firmar ele ali. E depois vou dar uns pontinhos também aqui nessa parte e nessa aqui embaixo, tá? Pra poder fixar melhor. Então, colo ele aqui com a cola, seguro um pouquinho, espero ele secar. Depois vou dar uns pontinhos aqui desse lado, tá? Aqui por baixo e desse lado aqui também, e tá pronta a minha corujinha.